Paz do Senhor, meus irmãos, esse aqui é o canal Pregador dos Últimos Dias. E agora nós estaremos realizando a segunda parte desse tema, desse estudo, a chave para entendermos o Apocalipse. Hoje nós iremos falar um pouquinho da influência de Roma, em toda a história, até chegarmos nos dias atuais. O que partiu, tudo aquilo que nós conhecemos veio praticamente da influência de Roma desde do seu império, a qual foi formado na época que Jesus aqui habitou na terra, na época que Jesus nasceu. Ali já se encontrava esse Império Romano, que Daniel, ele viu, teve essa revelação do próprio Deus, desses 4 impérios, que desses 4 impérios, os 4 impérios unificados, surgiria ali o anticristo, o iníquo, o homem do pecado, que vai reger as nações por um período de 7 anos, né? Então aqui a influência desde o tempo de Roma para cá, tudo que nós conhecemos, por exemplo, na cultura, em termos de nomes, como, por exemplo, Júlio César, como foi o imperador, na língua, a língua portuguesa, latim, espanhol, francês, o romeno e italiano. Então, em nomes de plantas científicas, arquitetura, tudo partiu influenciado por Roma. Também a parte de direito, como o campo da ciência jurídica, habeas corpus, direito natural, direito civil, que é a base de tudo isso é Roma. O direito de Gantz, que é a base do direito internacional das leis romanas de Roma, a Constituição da Universal, que está sendo constituída pela ONU, a base é Roma. A Constituição do Crislã, a base é Roma. A religião única que vai surgir, o que é o Crislã? A unificação dessas religiões que vai surgir. Inclusive os templos já estão sendo feitos para que as pessoas ali possam adorar os cristãos, os católicos, os muçulmanos, cada um unificando, mas cada um no seu templo específico. Então tudo isso partiu de Roma. A influência da política mundial também vem de Roma. O mundo moderno, a administração pública, cobrança de impostos, etc., tudo é o interesse de criar uma nova era. A ciência da administração pública, tudo isso é criação de impostos. Por que nós pagamos impostos hoje? Por que nós temos que pagar impostos, pagar luz, pagar tudo? Tem imposto ali, até naquilo que nós compramos em alimentos nos supermercados, tudo tem imposto. Quem criou isso? Partiu tudo isso na época de Jesus. Jesus pagava imposto, tanto que ele foi cobrado ali, uma certa feita, e ele mandou um de seus discípulos ir ali no rio e retirar da boca de um peixe uma moeda, e aquela moeda ali, ele conseguiu pagar ali o que estava sendo cobrado naquela época. Então, o imposto também, tudo é influenciado por Roma. Inclusive, a sede da União Europeia é a réplica da Torre de Babel. Tudo vem influenciado dessas épocas, porque esse poder das pessoas, de seres humanos querendo governar o mundo, não vem de agora, vem desde o princípio. Quando Nimrod ali foi o homem que idealizou construir essa torre chamada de Torre de Babel no Gênesis, para que alcançasse os céus, chegasse até os céus querendo disputar com o Criador, sabendo que jamais ele poderia alcançar isso. Então o que Deus teve que fazer ali é a separação das línguas, e eles não se entenderam porque eram ignorância, e Deus, para até poupar e ver se eles se arrependessem, não permitiu que aquilo fosse feito. Então, justamente o que diz essa sede da União Europeia, que é a réplica da Torre de Babel: muitas línguas, mas um só povo. Ou seja, ali existe todas as línguas do mundo estão ali,
mas o povo é um só. É a mesma coisa da Torre de Babel lá no passado. Então nós sabemos que o mundo caminha para isso tudo. Então, da onde surgiu também o que nós conhecemos como Illuminati, né, foi aonde? Na Baviera, o plano de governo mundial. Tudo isso, né, foi idealizado por quem? Por aquele que sempre quis ter o poder do mundo, mas não conseguiu, que é o próprio inimigo, né, o próprio Satanás. Mas ele vai usar quem? Pessoas para poder chegar até o seu objetivo, que é justamente governar o mundo, sendo até maior do que o próprio Criador, achando ele que pode fazer isso. Mas sabemos que ele já foi derrotado, né? Desde quando ele perdeu, então até hoje, mas ele sabe que vai ter, por um pouco de tempo, essa oportunidade para que se cumpra as Escrituras, que é a última semana que Daniel profetizou também, das 70 semanas, falta a última semana para que isso venha a se cumprir. É justamente quem vai ser perseguido nessa última semana. O principal objetivo é Israel, mas quem tiver aqui no mundo nessa época vai sofrer alguns danos e talvez pior ainda, né? Porque nessa época o que vai existir? Vai existir a marca da besta, vai existir a perseguição, como já estamos vendo, né, o que aconteceu nesses dias atuais, nos últimos anos, e se foi imposto aqui que as pessoas fossem obrigadas a fazer esse negócio aí, que a gente não pode falar o nome, senão não iam ficar privados da sua liberdade. Isso foi só um experimento, porque o pior ainda está por vir. Então, com isso tudo, o que eles fizeram para ter o poder, para conseguir o poder? O plano de tomar o poder do mundo. Surgiu o primeiro conflito mundial, estou trocando a palavra, não pode falar também a palavra, né, correta. E aí o segundo conflito mundial, estamos prestes aí, e com isso veio a tecnologia, o domínio, como Daniel também profetizou, que nesses tempos a ciência se multiplicaria, né, e o povo correria de um lado para o outro, a velocidade das coisas está muito grande, inclusive o tempo, mas tudo isso foi preparado e arquitetado. Então, e agora estamos aí prestes, né, a acontecer o terceiro conflito mundial. E em Daniel, capítulo 7, né, ele fala do mundo agitado nesse tempo, né, do que vai trazer esses ventos. O que Daniel falou aqui no capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes um dos outros subiam do mar. Esses 4 animais é justamente a simbologia dos impérios que surgiram da época de Daniel para cá. Esses 4 impérios, que eu já citei no primeiro vídeo, explicando ali um pouco desses impérios. E quais são esses ventos? O vento do leste, que traz a destruição, o vento do oeste, que traz libertação, né, daquilo que impede o crescimento, o vento do norte, que limpa o caminho, e o vento do sul, que traz o prazer para o relacionamento com Deus. Esses são os ventos que seriam agitados, e trazendo tudo isso para os dias atuais. Nós vivenciamos em poucos tempos, eu acredito que em poucos anos, nós vamos ver aí o império ressurgindo, esse império que já existiu, mas que por um período foi impedido porque tinha que acontecer a evangelização do mundo, a pregação do evangelho, mas esse império, Daniel, ele foi instruído pelo próprio Deus a selar essas palavras, porque não era para os tempos dele, não era para os dias dele que ele viveu, mas era para o futuro. Então Daniel, ele selou, mas hoje com a tecnologia, com o advento da tecnologia, com várias coisas que nós estamos vendo que está acontecendo, está nos ajudando a entender verdadeiramente que nós estamos perto e próximo de tudo isso acontecer. E às vezes nós ficamos vendo pessoas achando que, claro, que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que tentar fazer o possível, estudar, fazer as coisas que tem que ser feitas no dia a dia, mas sabendo que o Senhor está prestes a arrebatar a sua igreja.
que o tempo está se encerrando. Então, com tudo isso, em tudo isso, é Deus que está no controle. Com tudo isso que está acontecendo, mesmo tendo essas coisas acontecendo, de tragédias, desses impérios, tudo isso Deus está no controle disso. É Ele que está permitindo para que a humanidade venha a entender que o tempo está se aproximando. Todos esses governos tiveram data para começar e para terminar. Se nós lemos Daniel, capítulo 2, nós vamos entender isso. O que Daniel ele fala, foi o tema, o começo desse estudo, no versículo 45 em diante, olha o que Daniel vai falar. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, e o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. Ou seja, Daniel teve essa visão. Ali está toda a história da humanidade, do mundo, dos reinos, dos impérios, esses 4 impérios, e como seria o final. Qual seria o final desse tempo? Aí, aqui nós estamos vendo, e aí em Apocalipse, capítulo 13, vamos lá, Apocalipse 13, no versículo 1 e 2. Vamos ver o que diz. Diz assim: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, tudo aquilo que foi mostrado para Daniel, João também viu esse império, né? Que os 4 impérios juntos, o que parte, né? Esses 4 impérios, o que eles vão trazer para o mundo? Parte de cada um império, né? Que começou com o leão, que é a cabeça da estátua, que eu falei no primeiro vídeo, né? Com o urso, depois com o leopardo e com aquela fera que nem Daniel conseguiu interpretar o que era aquela fera, porque ela parecia de aço, de ferro, que esmagava as presas, os dentes eram muito grandes. E dessa fera saíam os 10 chifres, e desses 10 chifres, ou seja, desses impérios, saiu um chifre da ponta pequena, que é justamente o anticristo. Porque vai se reunir 10 impérios globalizados, por isso que o mundo está sendo globalizado, sendo intercalado por várias nações se unificando, por isso que nós temos a União Europeia, que é uma base disso tudo, como que se une, né? Ali depois você vem os outros, né, continentes, e ali eles vão formar 10 impérios, 10 reinos, e desses 10 eles vão entregar o poder para esse homem que já está no mundo, que já está no cenário, só que não sabemos quem era ainda. Porque quando nós vermos esse homem, eu creio que o arrebatamento já vai acontecer. Porque nós não vamos pegar o período do início da tribulação, nem a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio. O que vai trazer? Uma falsa paz, uma falsa ilusão, que está lá em Tessalonicenses capítulo 5. Né? Quando ouvireis de paz e segurança, então virá repentina destruição. Então vai ser essa falsa paz, onde as pessoas vão invocar, já estão querendo, várias grandes autoridades, aí, tanto religiosa como política, já falou que tem que ter, clamando por um líder global, inclusive o Papa Chiquinho foi um, Bento XVI lá atrás também falou, e estamos vendo vários líderes aí, né? O próprio cidadão aí, essa semana, o famoso 9 Dedo, né? Ele falou que o mundo precisa de uma liderança global. Então, nós estamos caminhando para tudo isso. E o que esperar mais desse mundo? Né? Então, ali, Apocalipse 12, também vai falar da queda do dragão, né?
Que muitos pensam que o inimigo ele está reinando aqui na terra, que ele já está aqui porque está acontecendo tanta coisa ruim, mas não. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, se não me falha a memória, que ele está nas regiões celestiais. Ali, ele faz o que está acontecendo, ele consegue monitorar e criar algumas situações ruins aqui para a terra, para o mundo. Mas, de fato, aqui ele ainda não está. Mas a Bíblia diz que ele vai ser lançado. Quando ele vai ser lançado? Quando a igreja for arrebatada. Porque com o arrebatamento da igreja, ele ali, onde ele está, no primeiro céu, ele vai tentar, em forma de dragão, perseguir a igreja e segurar a igreja. Só que o que vai acontecer? Miguel vai ser acionado. Onde está Miguel? Miguel é o guarda de Israel, como diz a Bíblia, né? Ele está ali justamente sobre a nação de Israel, protegendo, porque ele fica ali por cima, né? Por isso que Israel ela é protegida, porque a função de Satanás era novamente varrer Israel do mapa. Mas por que eles não conseguem? Porque Deus deu inteligência para aquele povo, eles têm as suas tecnologias, e eles conseguem impedir mísseis quando são acionados, eles conseguem, né, ali através de dispositivos, e conseguem impedir, inclusive, teve aí o mês passado, uma coisa inacreditável, o míssil ele ia em direção a Israel, de repente ele fez meia volta e voltou e não atingiu Israel. O que é isso? É a mão de Deus. Hein? Por quê? Porque Israel ainda não está na época de ser perseguido. Mas quando a igreja sair, aí sim, Israel vai ser perseguido. E aí implanta-se o império de Satanás aqui na terra, que é o governo de Satanás aqui na terra, que ele vai governar por um período de tempo. E aí a igreja não estará aqui mais, ou pelo menos aqueles que creem em Cristo e serão arrebatados. Infelizmente muitos irão ficar, porque não estão levando a sério, estão brincando, achando que... Eu já vi muitos crentes falando, isso é para daqui 50 anos, isso não vai acontecer agora. Nós estamos vendo aí a aceleração de tudo, o término da moeda, papel moeda, tudo sendo digitalizado, né? E Estados Unidos já falou que esse ano já vai inaugurar, vai encerrar com o dólar de papel, vai ser tudo digital. O Brasil caminha para isso ano que vem, até 2024, talvez seja até antes. E tudo isso que nós estamos vendo aí acontecendo. E muitos não acreditam que o arrebatamento está às portas. Estamos aí, como eu já falei, às portas de uma terceira batalha global. Tudo caminhando para isso. E Jesus está nos alertando, né? Por quê? Tudo isso que está acontecendo nos dias atuais é para despertar aqueles que ainda dormem. Muitos estão dormindo. Muitos estão nessa oba-oba aqui, parece que estão apegados aqui na terra, né? Não querem entender, querem ficar aqui. Não, eu já vi pessoas, testemunho de alguns irmãos falando que nas suas igrejas foi falar com algumas pessoas e as pessoas, não, Jesus não pode voltar agora, porque agora que eu consegui isso, agora que eu consegui aquilo, ele não vai fazer uma maldade dessa. Isso foi o que eu estou trazendo essa palavra, mas não foi essa palavra, foi uma palavra bem pior que falou. Então, nós estamos vivenciando esses últimos dias, e esse estudo é justamente para abrir a nossa mente, que é a chave para tudo entendermos o Apocalipse, é o livro de Daniel, né? Então, quando isso tudo acontecer, estaremos aí prestes, né? Daniel falou, quando tivesse tudo isso para acontecer, é porque a igreja está prestes a sair. Então, o início da tribulação e da grande tribulação, quando vai dar? Quando a igreja sair, aí vai ser o início de tudo aquilo que a Bíblia fala que é o pior período que vai acontecer diante de tudo aquilo que já aconteceu na Terra, desde o seu início, desde o dilúvio, desde de Sodoma que foi destruído, desde várias doenças que já afetaram há anos, né, atrás, de outras coisas, de G que já aconteceu, né? Inclusive agora nós estamos chegando aí a 5 Gadu, né? A 5 Galo está chegando aí com força no Brasil, e aí é que nós vamos começar a ver coisas estranhas acontecer, né? Coisas que esse negocinho aí que as pessoas colocaram vai começar a ficar pior do que já está. Mas esse é um assunto para outro vídeo. O que eu quero trazer aqui para nós encerrarmos é justamente que esse reino,
de Satanás ele vai ser justamente destruído quando chegar o período dos 7 anos, onde vai estar a igreja? A igreja vai estar nas boldas do Cordeiro, sendo galardoada, recebendo a sua premiação por servir a Deus em honestidade, né, e sofrer por amor ao Evangelho, enquanto o mundo está em tribulação e grande tribulação, sendo perseguida, um caos terrível. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, Portugal sendo destruído pelo calor, incêndios na Espanha, inclusive ontem passou até no Fantástico essas reportagens, e eles não estão aí o mundo sem saber o que está acontecendo, um calor acima do normal e o frio que vai ser pior ainda para a Europa esse ano, provavelmente. Então tudo isso está aí acontecendo. E Jesus vai voltar com a sua igreja. Está lá no livro de Zacarias 14, fala que Jesus retorna, e ele vai ali colocar um fim nesse império de Satanás, desses 7 anos, vai jogar o falso profeta e a besta no lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos. E ali o Senhor vai implantar o seu reino. O milênio vai ser implantado na face da terra. E ali a igreja vai governar com Cristo. Aqueles que foram arrebatados e foram salvos na grande tribulação, porque vai haver salvação na grande tribulação, né? Muitos vão ali despertar e vão entender verdadeiramente aquele povo falava era verdade, né? Demorou tanto, mas aconteceu. Então, Daniel, ele preveu tudo isso através do Senhor, né? E quem vai destruir esse império de Satanás? Essa pedra que esmiuçará todo esse império que vai se levantar com a força. Vai ser um império, mas como se fosse 4, porque esse animal representa, né, esses animais eles simbolizam 4 impérios, e eles vão se levantar para implantar esse império. Então, essa pedra que destruiu, simbolizando, ela veio e destruiu aquela estátua gigante que simbolizava os 4 reinos, é Jesus Cristo, a rocha, né, fiel e verdadeira, que vai destruir tudo isso e vai mostrar para a humanidade como que se governa um mundo com justiça, né? Um mundo verdadeiramente ali, aqueles que foram salvos vão estar com ele, e aqueles que não foram vão ser governados por Cristo, e aí vão ter que ser governados, e a igreja vai fazer parte desse governo mundial. E aonde vai se dar isso? Jesus vai assentar lá em Israel, ali no templo, e dali ele vai governar todo mundo, dali ele vai dar as ordens para o mundo todo, e ele vai mostrar para as pessoas tudo aquilo que está na sua palavra é fiel e verdadeira, porque Daniel falou para esse rei que a interpretação ela é fiel e ela é verdadeira, e ela vai se cumprir. E Daniel ele falou isso praticamente há mais ou menos 2.700 anos atrás. Então, hoje nós estamos vivendo tudo aquilo que Daniel falou, que o Apocalipse foi revelado também há praticamente 2.000 anos atrás, por João, né? Para quê? Para que nós tivéssemos esse entendimento. A igreja de Cristo, ela é privilegiada, porque quem conhece a palavra, quem entende isso, não está preocupado. Nós vivemos aí tempos difíceis, mas nós acreditamos em quem? Na palavra de Deus, que ela vai nos dar, né, todo aquilo que nós precisamos para viver enquanto estivermos aqui na Terra. Nós não temos que nos apegar aqui, porque o que está por vir, o que nós vivemos aqui, na verdade, é uma grande matrix. É uma grande matrix. É uma ilusão de ótica, porque o próprio Paulo ele falou, o verdadeiro mundo, o real, não é esse que nós estamos vendo, mas é aquele que ainda não vimos. Que é aquele que é a Nova Jerusalém. Após o milênio, estaremos com Cristo, reinaremos para sempre, e depois do juízo final, que é um outro assunto, o trono branco, do julgamento daqueles que, infelizmente, não se converteram e renegaram a Cristo, né? Não quiseram reconhecer que ele era o Salvador. Então, que esse estudo fique na sua mente, que você possa estar repassando, compartilhando, dando seu like, se inscrevendo. E em breve estaremos com novos vídeos aí também falando de outras coisas, dos assuntos atuais, né, da palavra de Deus, porque isso é um momento de despertamento, é um momento que nós temos que despertar
porque em breve a trombeta vai soar. E o Senhor vai resgatar a sua igreja desse mundo de trevas, um mundo caído, que tem gente que ainda acha que aqui vai melhorar. O mundo é caído, Jesus falou, né, que esse mundo é um mundo caído. E ele falou, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça, o ferrugem, tudo isso. Que tesouro é esse? Não é dinheiro físico, não é dinheiro que a gente pode comprar as coisas, não. É o lugar na eternidade, que aqui, com o maior dinheiro que nós podemos ter, não conseguimos comprar, que é a nossa salvação. Mas que Deus te abençoe, fique na paz e em breve estaremos novamente fazendo mais um vídeo para estarmos divulgando tudo que está acontecendo e tentando entender, né, falando aí de tecnologia, geopolítica, de tudo aquilo que está acontecendo, muito rápido, tempo passando muito rápido, a ciência comprovando também tudo isso que nós estamos falando aqui. E fique na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.